Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa tarde a todos, mais uma vez. Então, é um prazer, né, estar novamente aqui nessa bioaula de hoje, cujo tema é a hanseníase na odontologia. Então, a minha formação acadêmica, eu me chamo Alessandra Porto, a minha formação acadêmica, eu sou cirurgião dentista, sendo que a minha maior área de estudo é a periodontia. Essa questão da hanseníase, né, eu vou só fazer uma breve contextualização, né, do porquê que eu me interessei pela hanseníase. Eu faço parte do mestrado da Universidade de Cuiabá, e quando eu iniciei no mestrado, a ideia era eu buscar uma linha de pesquisa, né, para eu me aprofundar. E quando veio essa oportunidade do mestrado, eu queria fazer pesquisa em uma área onde eu poderia me aprofundar e tentar melhorar de alguma forma e ser relevante para algo dentro do Estado. E nesse universo grande de inúmeras doenças, que eu descobri, né, que o nosso Estado tem uma alta prevalência de hanseníase. E isso me chamou a atenção e aí começou essa paixão pela hanseníase, que é uma das doenças mais antigas, né, da humanidade, né? Ela tem relatos há mais de 3, 4 mil anos, ela é relatada até na Bíblia, né? E que, para nossa surpresa, ela tem sido encontrada em alta prevalência no Brasil, perdendo apenas para a Índia. Então, quando nós analisamos, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, ela está distribuída em todo o continente, mas nós vamos verificar uma maior expressividade dela na América Latina, na África e no Sudeste asiático. Então, no Brasil, ela tem uma alta prevalência nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Mato Grosso, ele vem, segundo o Ministério da Saúde e também inúmeras publicações, né, 35% da população mora em municípios com uma prevalência superior a 5 casos para 10 mil habitantes, né, e sendo que no Brasil essa relação é de 1,27 para 10 mil habitantes. Então, a importância de nós, cirurgião-dentistas, aproximarmos desse entendimento do que é a hanseníase, né, do estigma que essa doença, ao longo, né, dos milênios, vem trazendo às pessoas, e a gente ter a consciência que ela tem cura, ela tem tratamento, né, e que a gente tem que abrir os olhos, né, ampliar os conhecimentos para a gente conseguir aproximar junto à equipe de saúde, né, para a gente conseguir auxiliar nesse trabalho de busca de diagnóstico precoce, que isso é fundamental para o tratamento da hanseníase, dando menos sequelas a esses indivíduos, a esses portadores. Então, o agente etiológico da hanseníase é uma bactéria gram-positiva, que é o Mycobacterium leprae. Ele é de difícil cultivo, né? Ele desenvolve em nervos periféricos e ele tem uma predileção sob temperatura abaixo de 37 graus Celsius. Então, essa transmissão, ela se dá onde o homem ele é considerado o único reservatório natural desse bacilo, né? E a principal via de eliminação do bacilo é a via aérea superior, representada pela mucosa nasal e orofaringe de pacientes das formas principalmente multibacilares sem tratamento. Então, é sabido que você ter o contato com o micobactério, ele não é suficiente para você desenvolver a doença. Então, a gente
é sabido que a gente tem que ter um contato prolongado, né, com esses indivíduos, e também vai que possui, é portador e não está em tratamento, esse contato prolongado com esse micro-organismo, com esse indivíduo contaminado, e vai depender também da resposta imunológica de cada indivíduo, né? Então, não é só determinante você ter o contato com o Mycobacterium leprae, né? Então, depende também da resposta imunológica de cada indivíduo. Então, o que estaria exercendo influência sobre esse adoecimento? Então, os fatores ligados ao bacilo, né? Que é essa questão de tempo de exposição e a quantidade de bacilo que esse indivíduo não tratado possui. Os fatores ligados ao doente, que é, como a gente falou anteriormente, em relação à resposta imunológica de cada indivíduo frente à presença do micro-organismo, e os fatores ambientais, que são as condições socioeconômicas, populacionais e sanitárias. Então, a hanseníase, ela é uma doença negligenciada, né? Ela é uma doença conhecida como doença de pobre, né? Onde essa questão de saneamento básico permeia muito essa questão. Então, conforme a gente disse, as vias de eliminação do bacilo pode ocorrer via mucosa nasal e orofaríngea e também por lesões de pele, né? E essas vias de penetração no bacilo através da mucosa nasal e pela pele com solução de continuidade. Essas são as nossas vias. Então, o que é a hanseníase, né? Então, ela é uma doença crônica, infecto-contagiosa, cujo principal agente etiológico é o Mycobacterium leprae. Como ela é transmitida? Então, ela é transmitida através de secreções nasais, né? Ou gotículas da fala, tosse, espirro, né? Por um paciente que não está em tratamento. E como que eu posso identificar nos indivíduos a hanseníase? Então, nós vamos observar relatos de dormência e dor nos nervos de braços, mãos, pernas e pés, que acomete nervos periféricos, né? Uma diminuição, um relato de diminuição de força muscular e áreas de pele com alteração da sensibilidade, né? Onde o paciente pode apresentar manchas hipercrômicas ou hipocrômicas e ele relata uma área não tendo sensibilidade. Então, nós podemos também verificar caroços, placas pelo corpo, manchas esbranquiçadas, né, avermelhadas ou amarrosadas, né? E esse paciente vai relatar através, né, existe formas de diagnóstico, onde ele não tem sensibilidade, né, frente a estímulo de calor ou ao frio ou ao toque dessas manchas. Então, conforme a gente, né, vem relatando esses sinais da hanseníase, ele pode apresentar essas lesões hipopigmentadas ou hiperpigmentadas, né, com uma ausência, uma hipossensibilidade dessas lesões de pele, essa dormência e formigamento de mãos e pés, né? E um relato importante que isso, o cirurgião dentista tem condições de avaliar no seu exame físico extrabucal, né? Essas questões de infiltrações na face e nos lóbulos da orelha, próximo ao pavilhão auditivo, né? E o relato e observação de espessamentos de nervos periféricos. Então, a função primordial da ideia, né, dessa aula é realmente o cirurgião dentista, ele poder se sensibilizar em ampliar os seus conhecimentos e, no momento do atendimento odontológico, que há muito tempo a odontologia deixou de ter um olhar estritamente focada só em dente, a gente observar esse paciente como um todo. A gente vive num estado onde o calor é grande, onde as pessoas utilizam, né, blusas cavadas, short, e a gente faz esse atendimento e a gente deve observar nesse ato da gente, né, no ato da anamnese, do exame físico, a gente
fazer essa observação da presença de algum tipo de lesão suspeita, né? Não que seja função do dentista dar diagnóstico de hanseníase, longe disso, mas a gente tem que ter um olhar mais acurado para quando visualizar algum tipo de características que podem vir a fazer a gente desconfiar, a gente referenciar, a gente indicar esses pacientes para ele passar pela equipe de saúde e lá, sim, eles serem diagnosticados corretamente, né? Então, quando eu tenho esse conhecimento dessas possibilidades, né? Onde eu observo esses pacientes com algumas manchas, eu observo essas faces leoninas, né? Pacientes que têm perdas de sobrancelha, o colapso da base do nariz, que dá bem um aspecto de face de leão, e onde a gente tem também uma alteração da espinha nasal anterior e maxilar. Então, tudo esse contexto todo, quando eu domino esse conhecimento e eu olho o paciente, eu posso desconfiar de situações, né? E aí eu posso auxiliar a equipe de saúde para a gente poder fazer esse diagnóstico precoce e a gente evitar que esse paciente venha a ter um diagnóstico tardio e que ele venha a acabar tendo sequelas, né? Que é tudo que a gente menos busca para um paciente, né? Então, ele ter dificuldades de pega, né? Aspectos de mão em garra, então, em casos mais avançados, amputações de dedos, que tudo isso limita tanto fisicamente a pessoa na sua vida diária, como também acaba criando um estigma, né? Então, a pessoa acaba ficando dependente dos seus familiares ou de pessoas próximas, e aí tem todo um envolvimento psicológico, não só físico, desses indivíduos, né? Então, a intenção nossa é isso, é a gente ter esse olhar, né? Deixar essa questão da dimensão apenas de boca, de dente e gengiva, e observar esse paciente como um todo, né? Observar esse perfil bioemocional desse paciente. E a gente se aproximar da equipe de saúde nessa contextualização e talvez encaminhar quando desconfiar, onde vê alguma coisa né, que chame nossa atenção para o diagnóstico precoce. Então, a gente tem que buscar essa integralidade e a universalidade que tanto o SUS busca, né? Que o profissional de saúde cada vez mais trabalhe assessorado em equipes multidisciplinares, podendo oferecer um serviço de alta qualidade e, e uma efetividade de diagnóstico precoce o quanto antes melhor para esses pacientes. Tá um pouquinho desfigurada essas fotinhas, sabe? Não sei se não tem como mexer, eu acho. Então, essa integralidade no atendimento, ela é fundamental, né? Então, a gente trabalhar junto com a equipe de saúde bucal, com o enfermeiro, o técnico, o agente, o médico, né? Para a gente realmente ir nessa busca ativa, né? Então, o cirurgião dentista, muitas vezes, ele está afastado da equipe e aí se perde. E isso a gente nota até, inclusive, nas questões dos trabalhos, das pesquisas. Então, a gente vê um número alto de pesquisas onde verifica diferentes características da hanseníase no indivíduo, sequelamento, e daí quando a gente cruza a questão da prevalência da doença bucal com a hanseníase, a gente já encontra um número menor de estudos. Então, até aí a gente vê esse distanciamento, né, do dentista em relação à equipe. Então, o controle da hanseníase, a gente deve, né, o primordial é buscar esse diagnóstico precoce, né, para daí realmente esse indivíduo ter esse tratamento adequado. Fundamental hoje é essa vigilância epidemiológica com uma ênfase maior no controle dos contatos. Então, uma vez um indivíduo diagnosticado com hanseníase,
a gente tem essa busca ativa para ver quem convive com esse indivíduo, né? Para a gente realmente não tratar só uma pessoa, porque a doença ela ainda vai continuar naquele meio, né? Então a gente precisa tratar a família, a gente precisa tratar todas as pessoas que convivem com aquela pessoa que foi diagnosticada né, inicialmente com hanseníase. E daí sim, nessa busca ativa de contatos, que a gente realmente vai conseguir eliminar, diminuir essa prevalência alta de hanseníase. Os sinais e os sintomas neurológicos da hanseníase, então, como a gente veio dizendo, né, ela comete esses nervos periféricos, onde o paciente, ele relata um espessamento desses nervos, e muitas vezes seguidos com dor, essa perda de sensibilidade, principalmente de olhos, mãos e pés, e essa perda de força muscular, né? No fechamento dos olhos, essa questão das pálpebras e do membro superior e membro inferior. Então, nós vamos ter os principais nervos acometidos na face, o trigêmeo facial, nos braços, o radial, o ulnar e o mediano, e nas pernas o fibular comum e o tibial posterior, né? E esse espessamento, ele é verificado pela palpação, né? Que isso não é o cirurgião dentista que vai fazer, mas, né, como a ideia é a gente ter uma noção geral de tudo o que envolve a hanseníase, então, às vezes as pessoas falam, mas, né, tá falando algumas coisas que não é tão relacionado ao dentista vai fazer, mas o conhecimento é primordial, né? E existem as formas clínicas, né? Tem a forma paucibacilar, existem várias classificações, né? Uma dessas formas divide em pauci multibacilar, onde a paucibacilar é a hanseníase indeterminada e tuberculoide, e a multibacilar em hanseníase virchoviana e a dimorfa. Então, a hanseníase indeterminada, nós vamos verificar a presença de máculas circunscritas, hipercrômicas, em braço, nádega, coxa e tronco, sem lesões neurais, né? Mas com alteração de sensibilidade. A hanseníase tuberculoide, então, é verificado lesões avermelhadas, assimétricas e circunscritas, né, com uma sensibilidade abolida, uma alopécia, perda de pelos, ela é estável e benigna com bom prognóstico. Já a hanseníase virchoviana, ela é uma forma mais, né, contagiosa, agressiva. O bacilo, ele vai se localizar, ele tem predileções a áreas mais frias, onde nós vamos verificar a presença de máculas e nódulos, né, e lesões assimétricas no tronco e na face. Então, a gente observa o aspecto de face leonina, né, então, tem esse desabamento nasal, né, um alargamento do nariz, né, é comum a perda, né, dos pelos da sobrancelha, né, dando esse aspecto de face leonina. Então, há o comprometimento dos nervos periféricos, né, com ulcerações, mãos em garras, alta amputação, perda, né, e a questão dos olhos, de fechamento, dificuldade de fechamento de pálpebra, ou o paciente, a gente fala, fecha os olhos, ele faz um apertamento para fechar, ou ele não consegue fechar totalmente, né? A hanseníase dimorfa, ela é instável, acometimento dos nervos periféricos, lesões em placas delimitadas e avermelhadas por todo o corpo, né? Então, são nódulos pardacentos. E tem um aspecto de orelha lepromatosa. Então, as manifestações faciais, né, é o aspecto de face leonina, conforme a gente disse anteriormente. É comum o paciente relatar entupimento nasal, tem essa característica do alargamento, como há o desabamento dessa parte do nariz, então há um alargamento do nariz, né? E essa perda do olfato, o colapso é o colapso dessa ponte nasal, que daí dá esse alargamento no aspecto do nariz. Então, são características que eu já devo estar observando no meu paciente quando ele adentra o consultório, né? Porque muitas vezes esse paciente, ele possui
o Mycobacterium leprae, mas ele ainda não foi diagnosticado com essa doença. Então, eu observando essas características clínicas, eu posso estar desconfiando e podendo auxiliar em diagnóstico precoce, né? Na questão das manifestações bucais, devido aos últimos relatos da literatura, a gente vê fortemente essa parte de lesão, não existe uma lesão patognomônica da boca em relação à hanseníase. E os estudos mais antigos, eles vêm relatando algumas alterações, né, na porção anterior da maxila, no palato duro, mole, podendo acometer úvula e até a língua. Esses autores são autores onde eles verificaram isso num passado um pouco mais distante, onde a terapia, a poliquimioterapia, ela ainda não era tão marcadamente instituída, né, como hoje ela é atualmente já preconizada. Então, os trabalhos mais recentes não encontram com grandes relatos, esse tipo de envolvimento de necroses, de úlceras em região de palato, né? Isso aí é mais presente em paciente diagnosticado tardiamente. Então, onde é um paciente que é multibacilar, então a doença já está há muitos anos, então daí sim ainda encontramos algum tipo de envolvimento bucal. Mas uma vez que a poliquimioterapia ela é uma realidade, ela é efetiva no tratamento, na cura da hanseníase, e uma vez o paciente fazendo e tomando a medicação corretamente, então, e quanto antes diagnosticado e tratado, essas lesões bucais elas não são tão frequentes. Um dos trabalhos de pesquisa que nós realizamos na universidade, que é um trabalho de dissertação da aluna Fernanda Zanol Matos, ela avaliou pacientes com hanseníase, 40 pacientes diagnosticados e não tratados, que ainda não tinham começado o tratamento, pacientes em tratamento com a poliquimioterapia e pacientes que já haviam finalizado a medicação. E ela avaliou CPOD, avaliou a presença da doença periodontal, exame clínico periodontal, avaliou a questão da litose nesses indivíduos. E foi verificado que o paciente... E o quarto grupo era paciente que não tinha histórico de hanseníase, eram 4 grupos. Então, o grupo controle era esses pacientes não hansênicos. E foi verificado que a mesma população, que era a população atendida, né, em PSF, tanto o controle quanto os testes. Então, foi verificado que a presença do índice de CPOD, então a quantidade de dentes perdidos, cariados e obturados, elas não se diferenciaram numa população que não tinham hanseníase, da população com hanseníase, sem medicação, com medicação ou após a terapia. Mas foi verificado que a presença da doença periodontal ela foi mais prevalente em indivíduos com hanseníase. E a questão da litose, foi verificado que a população não hansênica desse estudo apresentaram um maior índice, uma maior prevalência de halitose do que os indivíduos diagnosticados ou em tratamento ou finalizado o tratamento com a hanseníase. Então, a gente nota que a doença, ela permeia. Qual é o problema da doença periodontal no paciente hansênico? Nós não queremos a doença periodontal em nenhum indivíduo, mas num indivíduo com hanseníase, já existem alguns trabalhos que relatam a questão das reações hansênicas, né? Então, e quando eu tenho um processo inflamatório infeccioso, seja odontogênico, né, uma raiz residual ou uma doença periodontal mais avançada, então eu tenho uma reação mais agravada, né, e isso é tudo que um paciente em tratamento de hanseníase não quer, né, possuir, desenvolver as reações hansênicas, principalmente as nodosas, mas isso a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente. Então,
nós vamos ter algumas presenças dessas manifestações, a presença de nódulos, necroses e úlceras, e que acometem essa porção mais anterior da boca, principalmente da maxila, porque o contato é muito próximo nariz e palato duro, né? Via o palato, né? Então, eu esqueci o nome agora, mas é a proximidade da base do nariz com o palato. Então, essa região anterior e também mais fria, né, já que o micobactéria ele tem uma predisposição a uma temperatura mais, né, não tão baixa, então ele acomete essa região mais de palato, né, e região anterior da língua também. A dor, ela só, nos trabalhos eles vêm relatando que essa questão de dor nesses indivíduos, quando apresenta essa manifestação bucal, ela é prevalente quando acomete língua, né? Já essa questão de palato é menor. Então, aqui é uma imagem, né, de um contato, então é região mais anterior da maxila, né? E é esse contato da base de nariz com o palato. Então, essas lesões bucais, né? Então, nódulos eritematosos ou amarelados, que nós podemos observar, nódulos múltiplos, né? Quando acomete a língua, é mais anteriorizada, conforme eu disse anteriormente, né? Com áreas nodulares e infiltradas, que essa infiltração que causa a sintomatologia dolorosa, né? E essas úlceras e perfurações nasopalatinas, devido à proximidade com o nariz. Então, a temperatura bucal, mais a renovação epitelial, que acomete, né, toda a mucosa, e a imunologia local, ela é primordial para esse desenvolvimento, aparecimento desses nódulos. E uma vez que a doença não foi ainda tratada, né, e o paciente multibacilar e muito bacilo e sem tratamento. Então, a gente é sabido que, uma vez iniciado o tratamento, 6 semanas, ele tomando a medicação, ele já deixa de ser um paciente que transmite a bactéria, o Mycobacterium leprae, né? São tratamentos que duram de 6 a 2 anos. No passado, durava anos, 10 anos o tratamento. Então, essa associação da medicação, ela veio para auxiliar nessa questão. Então, o tratamento paucibacilar, então, ele é cerca de 6 meses, né, que é essa poliquimioterapia, que é a utilização e associação de medicações, que é a utilização normalmente da dapsona e da rifampicina. Já nos indivíduos, né, multibacilares, o tratamento é mais estendido, 12 meses, né, que daí é a associação da dapsona, da clofazimina e da rifampicina, né. Então, lógico que existe esquemas terapêuticos alternativos, com minociclina e a ofloxacina, que isso aí é uma questão que também não cabe ao dentista fazer a medicação. Isso é diagnosticado pelo médico e junto com a equipe, né? E daí instituído o tratamento adequado conforme o indivíduo, conforme ele multi ou paucibacilar, né? Então, é uma terapia combinada. Então, essa medicação, ela é fugiu o nome. Antigamente, o paciente rancênico, ele precisava ficar internado no passado distante, tinha os leprosários, né? Então, porque ele precisava, entre aspas, ficar isolado, e essa medicação era dada durante muitos e muitos anos. Hoje, existe a vigilância, a gente consegue, ela é via o SUS, né? E ela tem todo um controle rigoroso e uma sistemática a ser seguida e vigilante para realmente ser efetivo o tratamento do paciente, né? Para a gente conseguir eliminar o Mycobacterium leprae. Então, com isso,
a regressão dessas lesões cutâneas, né, e a interrupção das agressões ao tecido nervoso. Então, o sequelamento, né, dessa questão do aparecimento de mãos em garras, né, atrofias musculares de mão, pé, perda de membros, de dedos. Então, o quanto antes a gente entra com essa medicação, menor vai ser o sequelamento desse indivíduo, né? Medicação, 7 dias, cessa esse contágio, tratamento de 6 meses a 2 anos. A gente sabe que é fundamental esse conhecimento do cirurgião dentista em relação a todos esses aspectos que a gente, né, vem falando, não no sentido de fazer diagnóstico, mas desconfiar de algo e indicar, né, essas questões dermatológicas de manchas. Lógico que a equipe ela vai fazer diagnóstico diferencial de outros tipos de lesões de pele, não é só a hanseníase que causa essas lesões, esses aparecimentos de hiper ou hipopigmentação, mas é uma característica a não sensibilidade da pele em cima dessas lesões, é a característica fundamental da hanseníase, né? E o conhecimento desses aspectos neurológicos, dos acometimentos e o que isso pode estar impactando na vida desse ser humano, né? Os aspectos clínicos da doença e essas lesões em face, que é onde a gente mais deve estar atento, essas questões de infiltrado próximo a pavilhão auditivo e manchas, e essas questões de sequelamento de mãos e braços, que isso aí também acaba dando um sequelamento na boca, porque uma vez que o indivíduo ele tem atrofia de dedos ou perda de algum dedo, então ele torna, dificulta a questão da escovação, a pega dele na escova, dificulta a questão dele utilizar o fio dental. Então, há outros desdobramentos também em relação a uma piora na qualidade da saúde bucal desse indivíduo, uma vez que ele apresente essa sequela da hanseníase frente a membros superiores. Então, a avaliação dos olhos, isso é a título de informação, né? Conseguir fechar os olhos sem fazer força, né? Porque muitas vezes ele só consegue fechar os olhos fazendo grande força, ou o globo ocular, ele acha que ele está fechando e, na verdade, está girando. Então, são aspectos que a gente deve estar observando, né? Cortella e colaboradores, ela realizou um estudo em 2008, onde ela avaliou 609 indivíduos, né, diagnosticados com hanseníase, casos novos, num período de 6 anos. 34% desses indivíduos possuíam lesões em face, em braço, mãos e ouvido, sendo que 65% desses indivíduos visitaram o cirurgião dentista durante a manifestação desses sinais e sintomas. E ela verificou que 50% ainda não estavam diagnosticados com hanseníase. Ou seja, passou pelo nosso consultório esses indivíduos com esses tipos de lesões visuais aos nossos olhos, né, em face, em braço, em mão e ouvido, e foi despercebido. Né? Então, a gente poderia estar auxiliando nesse diagnóstico precoce desses indivíduos e, quem sabe, diminuir a sequela de vida, de aparecimento, né, dessas pessoas. Rodrigues e colaboradores, em 2011, ele vem relatando, e Cortella também tem um estudo em relação disso, em relação aos episódios de reações hansênicas na presença de processo infeccioso na boca, né? Seja por infecção odontogênica de uma raiz residual ou de processo de doença periodontal mais avançada. Então, esses estudos vêm mostrando que pode haver um desencadeamento, uma inflamação aguda na presença dessas inflamações, alterando essa resposta e afetando os nervos, né? E piorando as características, né? Essas reações hansênicas no indivíduo que está em tratamento com a medicação, com a poliquimioterapia.
Então, o que seriam esses sinais e os sintomas das reações rancênicas? Então, na pele, lesões inflamadas, nos nervos, né, o acometimento de dor ou hipersensibilidade, perda de sensibilidade mais recente, fraqueza muscular recente. Então, ele está em tratamento e ele apresentou essas reações novamente. Nos olhos, dor, hiperemia, conjuntival, fotofobia, né, piora da acuidade visual, piora da força muscular palpebral do fechamento e piora da sensibilidade corneana. Né? Em mãos e pés, um edema súbito, piora recente da sensibilidade e piora recente da força muscular. Então, é muito sofrido a reação rancênica para o indivíduo, né? Então, a reação, a gente tem a reação tipo 1 e tipo 2, que é reação reversa. Então, ela é causada pelo aumento da atividade do sistema imunológico contra o bacilo da hanseníase, ou mesmo contra os restos desses bacilos mortos, né? Então, ele acomete 25% de todos os pacientes com hanseníase, sendo mais frequente na multibacilar. Ele pode vir acompanhado com febre, mal-estar geral, e as lesões antigas se tornam eritematosas, brilhantes, infiltradas. Então, há um avermelhamento, há uma piora, e isso psicologicamente é péssimo para o indivíduo, porque ele está tomando a medicação, né, para sumir com essa sintomatologia, para desaparecer a mancha. E quando ocorre um avermelhamento e ela se torna... Então, ele fica abalado muito psicologicamente, né? Então, em geral, tem várias lesões novas, pode haver ulceração dessas lesões, uma regressão com descamação e pode acometer rapidamente vários nervos periféricos com dor, alteração da sensibilidade e da função motora. Então, só que, graças a Deus, né, tem uma excelente resposta clínica à corticoterapia, né? Então, daí há uma intervenção com outra medicação para a gente poder quebrar esse ciclo, tá? Então, há um avermelhamento, né? A dor, tudo que a gente disse anteriormente. Então, o paciente, ele psicologicamente, ele fica um pouco mais abalado quando vem essas reações. E a reação tipo 2, que é de eritema nodoso, ele ocorre quando um grande número de bacilo de hanseníase é morto e gradualmente decomposto. Então, os antígenos do bacilos mortos são expostos e provocam essa reação imunológica. Então, ela caracteriza por nódulos dérmicos ou subcutâneos eritematosos, quentes, móveis e por vezes dolorosos, né? Então, são lesões eritematosas com formação de vesículas, de bolhas, algumas vezes evoluindo até para ulcerações. Então, uma sintomatologia sistêmica aparece, como febre, perda de peso, né? Então, mialgia, e pode ocorrer também neurites. Então, o paciente, ele tem uma piora do seu quadro clínico, conforme a gente pode, né, ir observando esses eritemas, esses nodosos. Então, e aí é muito importante essa atuação do cirurgião dentista na questão do controle dessas infecções bucais, porque, né, existem esses relatos que essas infecções bucais, elas podem estar associadas a uma piora, a um desencadeamento dessas reações adversas à medicação. Então, as sequelas, né, a gente já está indo finalizando, as sequelas das doenças, né, da doença da hanseníase. Então, a gente vai verificar essas faces, esse aspecto de face leonina, essas mãos em garra, o mal perfurante plantar, né, e amputações de dedos e mãos, que tudo isso, além de, né, todo o transtorno de físico, psicológico nesse indivíduo, também vai acarretar, conforme a gente, né, vem relatando, também essa dificuldade de controle do biofilme, né, da boca do paciente, né? Então, o que o cirurgião dentista, né, ele pode estar auxiliando? Então, a gente deve estar abrindo os nossos olhares, né, para a gente realmente observar aquele indivíduo que senta na nossa cadeira e ser preocupado com aquele ser, né? Se eu noto algo diferente, alguma mancha diferente no rosto, né? Se eu vejo
esses relatos na anamnese, o senhor sente o nariz entupido com frequência, né? Se eu vejo perda de pelos, então eu tenho que observar. Lógico que com tudo com muito cuidado também, porque hoje a gente, né, sabe essa questão de assédio, então não é, deixa eu ver se você tem alguma mancha, não. Não é nossa função, ver mancha na perna, pedir para levantar blusa, nada disso, né? Mas eu posso, nesse calor de Cuiabá, né, e de todo o nosso estado, eu percorrer o olho discretamente no braço, para eu poder fazer, né, ter esse olhar de alguma mancha, né? Eu posso olhar e verificar no rosto, e eu discretamente também olhar, e daí perguntar, igual essa manchinha que o senhor tem aqui, o senhor tem, né, o senhor viu em algum lugar, tem quanto tempo? Então, essa questão que a gente deve estar buscando, né? E daí a gente encaminhar, porque o diagnóstico precoce, a gente pode estar realmente salvando vidas, né? Seja não uma vida, mas assim, salvando psicologicamente essas vidas, né? Porque é uma pessoa que fica dependente de um parente, é muito difícil, né? Ela não conseguir tomar o seu banho, fazer a sua higiene própria, é complicado. Então, essa aproximação da odontologia com os demais profissionais, que a gente está buscando cada dia mais essa proximidade, e é o conhecimento que vai fazer a diferença dessa aproximação, né? Porque se a gente não procura esse conhecimento, eu vou olhar e vou achar que está tudo bem, né? E a gente sempre olhar o outro ser humano com muito amor e muito respeito, né? Então, eu finalizo com a imagem da Madre Teresa, que foi um ser iluminado que passou pela Terra e que cuidou de muitas pessoas rancênicas, né? E fez muita caridade em relação a elas, e uma das vezes onde ela estava num seminário, uma pessoa muito rica questionou ela sobre o que ela fazia, e falou que o que ela fazia ele não fazia nem por $1 milhão, e ela, com muito amor no coração e serenidade, ela respondeu que ela também não, que ela fazia aquilo por amor, né? Então, é esse amor que a gente tem que buscar, né? Esse olhar do outro, nessa melhora e nessa busca integral de saúde, que que a odontologia é muito mais só que dente e gengiva, né? Então, essa integração com as demais é que vai fazer a diferença para a população. Então, eu agradeço e me coloco à disposição. A gente recebeu 3 perguntas do Márcio, de Barra do Garças. A primeira pergunta é com relação à prevalência da hanseníase no mundo, como interpretar a informação de que países vizinhos ao Brasil, como Bolívia e Venezuela, apresentam situação estatisticamente melhor que nosso país? Subnotificação? Obrigada pela pergunta, Márcio, assim, bem pertinente, não só ligada a países vizinhos. Como a gente, né, relatou anteriormente, então ela tem, a hanseníase, ela é ligada à pobreza, né? Então, a questão do saneamento, tudo. E a gente, isso foi um questionamento muito grande quando eu comecei a estudar hanseníase e vi que o Mato Grosso é o estado, um dos estados com maior prevalência no país. Daí eu pensei, nossa, mas assim, o Mato Grosso não é o estado mais pobre do país, né, do Brasil. E né, a gente sabe o quanto é a pobreza do Nordeste e do Norte, né, de algumas regiões, e o Mato Grosso é um estado que a gente né, considerado um estado rico. Mas eles não vão achar onde não tem busca ativa, né? Então, aonde o estado que não tem uma política voltada para o diagnóstico precoce, então realmente vai haver subnotificações. E assim a gente estende aos países vizinhos, como você disse na sua pergunta. Então, e quando eu comecei a estudar, no início eu falei, nossa, né, meu estado querido, assim nessa situação, mas a gente não deve, lógico, tem como avançar, a gente tem como melhorar muito mais nesse diagnóstico, né, a gente sabe o quanto que né, essa questão é sofrida
em relação, né, a recursos, mas existe uma política no Estado para fazer essas campanhas, para esse diagnóstico precoce, sendo que em outros estados não tem essa política e nos outros países também. Então, daí fica tudo subnotificado, né? Então, isso não deve nem nos alegrar de achar que nós estamos com uma alta prevalência, porque a gente está sendo ótimo, eficientíssimo na questão do diagnóstico precoce. Não, nós estamos diagnosticando, mas temos como avançar muito mais, né? Porque para a gente realmente conseguir controlar essa questão da hanseníase, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce e a gente tem que fazer a busca ativa e ir de encontro aos contatos desses indivíduos diagnosticados com a hanseníase. É assim que nós vamos conseguir erradicar, né? Nessa busca ativa desses contatos familiares. Ok, professora. A segunda pergunta... podemos supor que as reações tenham influência no abandono de tratamento em função da percepção de piora do quadro? Como apoiar a continuidade do tratamento neste caso? As reações hansênicas, elas assustam os indivíduos, né? Porque o pensamento eu estou buscando o tratamento, né? E daí eu apresento um quadro de piora. Então, normalmente as pessoas, na reação, realmente elas passam mal, né? Mas esse passar mal, elas voltam, né, para conseguir amenizar essa dor, porque esse pioramento desse quadro do indivíduo. O abandono, ele acontece mais ao longo do tempo, não durante a reação hansênica, porque ela é muito... ela é muito acentuada, digamos assim. Então, esse abandono, ele acontece um pouco mais à frente, é um tratamento longo, dependendo do qual tipo, né? Se é multi ou se é palse, bacilar. Então, isso acontece, né? Existe, né, todo um controle dessa medicação, de buscar, de entregar, essa parte, assim, o dentista, eu como cirurgião dentista, a gente não tem um acesso nesse quesito, eu não sei mais qual é a sua formação, se você é dentista ou não, mas não é uma coisa que o dentista tem como interceder, né? O máximo se você tem o seu paciente que foi, né, que na anamnese relatou, que foi diagnosticado com hanseníase, está sob tratamento, né, fazendo o uso da poliquimioterapia, as consultas, né, os retornos, como é um tratamento longo, né, pode durar até 2, 3 anos. Então, nesses retornos na consulta, a gente, né, motivar, questionar, falar, né, observar aspectos, né, nesse sentido, mas não que o cirurgião dentista ele vai fazer uma intervenção para esse acompanhamento. Isso não é usual. Ok? Ok, professora. Deixa eu abrir a minha câmera. A terceira pergunta também é do Márcio. Em verificando alguma lesão de face que nos remeta à possibilidade de hanseníase, como abordar e informar o paciente sem gerar receios infundados ou diminuir a importância do quadro? Então, Márcia, é uma linha tênue, né? Porque se a gente não assustar um pouquinho de alguma forma, às vezes a pessoa pode achar que é só uma manchinha, né? E uma manchinha que muitas vezes não incomoda, principalmente quando essa mancha a gente não consegue visualizar diretamente no espelho. Como essas manchas, né, de face acomete principalmente próximo a pavilhão auricular, então assim, lateralmente. Então, a gente não tem, usualmente, olhar no espelho de lateral. Então, eu acho que é importante a gente pôr um receio maior do que a gente negligenciar em não querer assustar e isso fazer com que ele se acomode e ele não vá buscar.
Então, isso é uma opinião daí particular minha, né? Eu prefiro assustar, olha, né? Assustar no sentido de que pode ser, toda mancha deve ser investigada, pode ser uma bobagem, mas um tipo de mancha que não tenha sensibilidade, pode ser hanseníase. A hanseníase tem cura, tem tratamento, então assim, a gente deve falar da hanseníase, mas abordando de uma forma, porque hanseníase na cabeça das pessoas mais leigas, nossa, é lepra, eu vou perder dedo, eu vou perder nariz, eu vou ficar excluído da minha família. Então, a gente tem que dizer que pode ser uma mancha também, dentro de várias possibilidades, pode ser até a hanseníase tem cura, tem medicação, e que quanto antes a gente diagnosticar qual é o problema, antes começa o tratamento e é tranquilamente medicado e vai ser feliz o resto da vida, né? Então, vale a gente falar o que pode ser e dizer que tem tratamento, porque daí você assusta, mas aquele estigma, aquele pouco conhecimento que ele tiver, você está dando um conforto para ele, ó. Não precisa se assustar, mas deu diagnóstico, vai ver o que é, porque antes, melhor, e tem tratamento. Ninguém morre disso, né? Então, vale o susto, digamos assim. Ok, professora. Foram essas 3 perguntas. Deixa eu só abrir aqui a câmera. Isso. E a gente está encerrando. Se a senhora fica aberto para a senhora estar fazendo as últimas orientações, recomendações, ok? Ok. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço as perguntas do Márcio, perguntas pertinentes, né? E dizer que conhecimento, essa busca, ela tem que ser incessante, né? Então, a gente tem que ter o bichinho da curiosidade para a gente cada vez mais ir agregando conhecimentos para a gente poder realmente oferecer a maior qualidade possível no nosso atendimento, né? Tentando dar um maior conforto para esses pacientes, né? Que já tem todo um estigma atrás dessa doença. Então, o quanto de atenção, de informação a gente conseguir passar a eles, menor vai ser esse sequelamento psicológico também, né? Então, eu agradeço a oportunidade.